Bom dia, turminha. Hoje nós temos mais um momento e esse momento será de língua portuguesa. Vamos continuar abordando sobre nossa gramática, mais precisamente sobre o nosso artigo, definido e indefinido, e as nossas preposições, compreendendo qual a relação que existe entre os nossos assuntos. Então, nós temos o seguinte: quando nós falamos em artigo, definido e indefinido, nós temos palavras que acompanham os substantivos. Essas palavras antecedem os substantivos. Elas vão indicar o seu número, singular ou plural, o seu gênero, masculino ou feminino, podendo ser classificado em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Artigos indefinidos: uma, uns e umas. Os artigos definidos, eles determinam os substantivos de uma forma particular, objetiva e precisa, individualizando seres e objetos. Então, como artigos definidos, nós temos o, gênero masculino no singular, a, gênero feminino no singular, os, gênero masculino no plural, as, gênero feminino no plural. E como o próprio nome diz, esses artigos eles vão determinar os nossos substantivos nas frases. Os artigos indefinidos, eles indeterminam os substantivos, ou seja, caracterizando eles de forma vaga, imprecisa, generalizada, sem particularizar ou individualizar os seres e objetos, ao qual estão especificando na frase. Então, como gênero, como artigos indefinidos, nós temos uma, uns e umas. Como gênero masculino no singular, uma, gênero feminino no singular, uns, masculino no plural, umas, feminino no plural. Aqui nós vamos observar o seguinte: há casos em que os nossos artigos se juntam com uma preposição. A preposição ela não vai substituir os artigos diante de um substantivo, mas muitas delas contraem-se com o artigo ou com um determinante demonstrativo e assim formam palavras, vão formando outras palavras que vão funcionar como conectivos nas frases, orações. Então, nós temos uma tabela aqui embaixo sobre as contrações aceitas pela norma padrão da língua portuguesa. Então, nós temos o seguinte: os artigos o, a, os e as, e as nossas preposições por, ar, para, de e em. Quando nós unimos um artigo o, mas, nossa preposição por, nós vamos ter o seguinte: pelo, pela, pelos e pelas. Quando nós juntamos o nosso artigo a, mas a nossa preposição ar, nós temos ao, a, aos e as. Quando nós juntamos o nosso artigo os, mas a nossa preposição para, nós vamos ter pro, pra, pros e pras. Quando nós juntamos o nosso artigo as, mas a nossa preposição de, nós temos do, da, dos e das. Quando nós juntamos os nossos artigos com a preposição en, nós vamos ter no, na, nos e nas. Observe que aqui também temos o gênero feminino e masculino, temos o número singular e plural. Preposições. Mas, afinal, o que são essas preposições?
né? Já observamos que ela se une com o nosso artigo, fazendo uma contração e uma combinação, formando outra palavra, outro conectivo. Então, essa preposição é uma palavra que estabelece conexão com vários sentidos entre dois termos de uma oração. Então, basicamente, vai unir um termo de uma oração a outro. São indispensáveis para a construção e compreensão dos textos, conferindo-lhe coesão e estrutura. Então, quer dizer que essas preposições me ajudam a dar coerência e coesão aos meus textos e organizam a minha estrutura. Tipos de preposições. Nós temos as essenciais, acidentais, locuções prepositivas. Então, quando nós falamos em preposições essenciais, estamos falando naquelas palavras que só desempenham função de preposição. Não há outra função para aquela palavra, somente essa. Quando nós falamos de preposições acidentais, estamos falando daquelas palavras que pertencem a outra classe gramatical e que eventualmente são colocadas como preposição, como ligação entre dois termos. A locução prepositiva está relacionada a dois ou mais termos que são utilizados para exercer função de preposição, ou seja, para fazer a ligação entre um termo e outro na oração. De uma forma mais simples, preposição são palavras que estabelecem relação entre dois termos em uma frase ou oração, ou seja, a minha preposição dá a ligação, dando significado àquela oração, àquela frase. Elas estabelecem relação subordinativa. A relação subordinativa será o fato de que um termo vai se submeter ao outro, se subordinar ao outro. Normalmente, o segundo termo é subordinado ao primeiro, ou seja, o meu primeiro termo vai se ligar ao segundo. A coesão textual. Através da minha preposição, eu consigo fazer ligações em minhas frases, em minhas orações, assim dando significado e coerência ao meu texto. Valores semânticos. Os valores semânticos, isso quer dizer que as preposições vão dar significados ao meu texto, à minha oração. É através da minha preposição que um termo vai se ligar ao outro, vai tornando assim a frase coerente, de fácil compreensão para todos. Continuando, preposições essenciais, aquelas que só exercem função de preposição, a, ante, após, até. Como, contra, de, des, em, entre. Para, per, perante. Por, sem, sobre, nós, sob e traz. Então, essas preposições só têm função de preposição, só vão ligar um termo ao outro. Preposições acidentais, aquelas palavrinhas que pertencem a outra classe gramatical, mas que eventualmente vai exercer função de preposição, vai ligar um termo ao outro. Então, nós temos como exemplo, segundo, como, mediante, se não, dentre outros exemplos que não estarão aqui no momento. Locuções prepositivas. Essas locuções prepositivas, elas vão ser duas ou mais palavras que vão exercer função de preposição. Nós já sabemos que locução é dois termos, formado por duas palavrinhas ou mais, que formam a ligação entre termos. No caso da locução prepositiva,
são palavras que vão ter função de preposição. A função de ligar uma palavra a outra, um termo a outro. E aí nós temos como exemplo, abaixo de, acima de, ao lado de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente de, a, graça a, por causa de. Observe que todas essas locuções prepositivas terminam com uma preposição. De, com, de, a e de novamente. Todas elas terminam com uma preposição, exercendo também função de preposição, ligando um termo ao outro. As preposições são invariáveis, não concorda em gênero. Então, nós vamos observar o seguinte, nós vamos analisar essa questão. A nossa preposição não concorda em número nem em gênero. Isso quer dizer que nossas preposições não têm uma referência entre singular e plural, feminino e masculino, mas vamos observar bem direitinho essa questão. Então, preposições são invariáveis. No entanto, ao unir-se a outras palavras, podem estabelecer concordância de gênero e número. Então, isso quer dizer que quando a minha preposição se junta com outra palavra, ela tem sim o gênero, feminino ou masculino, e o número, singular ou plural, para fazer assim a sua ligação e dar coerência àquela oração. Então, exemplo. Por mais ó, minha preposição por, mais o meu artigo ó, forma aí pelo. Nós observamos que por não tem gênero, também não tem número, tá? Porém, quando nós olhamos o nosso artigo ó é masculino no singular. Então, já apresenta aí o pelo com um gênero e um número, tá? Novamente, preposição por mais o artigo a. Na preposição por, eu não tenho gênero, tá? Eu não tenho gênero masculino ou feminino. Mas, quando eu observo o meu artigo a, que está no feminino, no singular, apresenta aí, né, uma semelhança e uma união, tendo assim a preposição, a partir dessa junção, dessa combinação, um gênero e um número. A união de preposições com outra palavra pode se dar de duas formas. Vejamos a seguir. Combinação. Essa combinação será a união de uma palavra com outra. Na união entre a preposição e outra palavra, a preposição não sofre alteração. Então, quer dizer que no caso da combinação, a nossa preposição unindo-se a outra palavra não vai perder, não vai sofrer nenhuma alteração na sua semântica, na sua concordância, também na sua oralidade. Não vamos perder nenhum som quando há combinação. Então, preposição mais artigos definidos. O mais a mais or. Temos ao. Observe. Nós temos preposição a mais artigo o, que nós formamos aí a palavra combinando o meu artigo com preposição, a minha preposição com artigo. Temos ao. Observando mais um pouco. Preposição mais advérbio. Nós temos o nosso artigo a. Nós temos advérbio onde. E vamos formar a palavra aonde. Então, nós temos preposição, advérbio. Formamos aí a palavra aonde, havendo combinação entre os termos. Não há perda fonética. Não perdemos aqui o som de nenhuma letra. Todas as letras são pronunciadas. Então, a combinação vai ser a união de uma preposição com outra palavra, não perdendo assim,
não sofrendo assim nenhuma alteração no seu valor sonético, né, na sua sonoridade, na pronúncia. Contração. Na união entre a preposição e palavras, a preposição sofre alteração. Então, assim, quando nós temos a combinação, vamos unir preposição mais outra palavra e não vamos perder nenhum som. Quando nós temos a contração, vai haver a união da preposição mais outra palavra e vai haver perda de som. Nós não vamos ouvir todas as características que tem na palavra que vai ser formada. Exemplo. Preposição mais artigo. Preposição de mais artigo o, dó. Preposição E aí nós temos o seguinte, preposição a, mais artigo a, temos o ar com a crase. Mais exemplo, minha preposição em, com meu artigo o, formando aí nor. Minha preposição por, mais o meu artigo o, formou aí pela. Então, observe que quando eu junto o de mais o o, eu pergunto foneticamente esse é. Então, na contração, eu vou perder valores fonéticos. Eu vou perder alguns sons. Algumas palavras não vão aparecer, né, quando eu pronunciar. Sonoramente, eu vou perder alguns termos. Acontece o mesmo quando nós juntamos a preposição a mais o artigo a. Nós não vamos pronunciar a, mas a, né? Sai um som mais forte por conta do acento, né? Porém, perdemos aí uma das nossas letrinhas foneticamente. Em mais o artigo o. Observe que nós perdemos esse N e viramos um NOR. Né? Então, a partir de então, da contração, vou perder sonoramente alguns termos. Novamente, sobre contração, na união, a preposição e outra palavra, a preposição sofre alteração. Então, temos preposição mais pronome. Então, esse pronome aqui, né, vai aparecer. Quando nós temos uma preposição mais um pronome ele, nós temos dele. Observe que a nossa preposição vai perder foneticamente valores, né, vocálicos, vai perder o som, não vai aparecer o de, né, dele. Então, observe que nós perdemos alguns sons. Novamente, preposição de mais pronome este e temos deste. Novamente, nossa preposição sofreu alteração, perdeu o valor sonoro. Mais um exemplo. De mais esse forma a palavrinha desse. Né? Nossa preposição novamente perde valor sonoro, perde um termo não é pronunciado. Mais um exemplo, de mais aquele, daquele. Novamente, a nossa preposição sofre alteração, né? Não vamos mais ter o de, mas sim daquele. Observe os valores fonéticos que são perdidos e aqueles que são ganhos ao formarmos a palavra. E temos o seguinte, a vogal A é uma grande contradição. Por quê? A vogal A é um artigo, é uma preposição e também é um pronome, né? Então, vamos observar. O A, artigo, ele vai aparecer antes do nosso substantivo, tá? Ele vai aparecer seguida de um substantivo. Vai ter o nosso artigo A mais o substantivo. Eu coloquei como exemplo aqui a menina, a mais menina. Menina é um substantivo. Esse substantivo veio anteriormente um artigo, o artigo a. Então, quando o a for artigo, ele vai aparecer antes de um substantivo.
O ar, preposição. O ar como preposição vai ligar dois termos, vai estabelecer subordinação entre eles. Um termo vai se submeter, se subordinar ao outro. Temos aqui, vou a Brasília. Observe que o A mais A, né, tornou-se o ar com crase, dando uma força maior e fazendo ligação entre os termos vou e Brasília. Ar como pronome. O ar como pronome ocupa o lugar ou função de substantivo. Eu não vou ter, né, exatamente o substantivo e o ar, quando ele for um pronome oblíquo. Por exemplo, eu a vi, tá? Então, eu não coloquei outra palavra, eu não coloquei um substantivo. Coloquei um pronome oblíquo para simbolizar e ter função de substantivo ou de lugar, como diz a regra. Aqui nós temos o seguinte: as preposições podem se referir ao espaço e ao tempo ou estabelecer relações diversas. Então, a minha preposição pode dar referência a assunto, autoria, causa, companhia, conteúdo, destino, distância, especialidade, finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, posição, origem, posse, preço e tempo. E aí nós temos algumas frases. A conferência será sobre a importância da vacinação da infância. Como autoria, este quadro de Picasso, minha preposição, é arrebatador. De causa, minha barriga dói de fome. Então, esse de é uma preposição. Campanha. Ontem fui passear com meu filho. Né? Companhia. Ontem fui passear com meu filho. Esse com está ligando um termo ao outro. Conteúdo. Tire da geladeira a panela com feijão preto. Esse com e da está fazendo ligação e conexão na minha oração. Destino. Os deputados estão indo para Brasília. Para é minha preposição. Distância. A próxima cidade fica a 53 daqui. 53 quilômetros daqui. Esse a está fazendo a ligação entre o termo ficar e quilômetros, 53 quilômetros. Especialidade. Ele é perito em mecânica. Em é uma preposição. Finalidade. Comprei estas coleções para enfeitar a festa. Essa decoração para enfeitar a festa. Então, nós temos aqui para a festa. Instrumento. O jardineiro cortou a grama com uma tesoura. Nós temos aqui as nossas preposições. A, com. Lugar. Eles estiveram em Porto Seguro. Em é uma preposição. Matéria. Minha cama é de ferro. De, minha preposição. Meio, nós iremos percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. Então, de, aqui, é a nossa preposição. Modo, a decisão será tomada por votação. Por, minha preposição aqui ligando os termos. Oposição, os manifestantes são contra a legalização do aborto. Origem. Estar encomendada. Esta encomenda veio de Lisboa. De é nossa preposição. Posse. Estes livros são do meu pai. Do, minha preposição. Preço. A passagem de avião fica por
R$ 400. Então, nós temos aqui D como minha preposição de ligação dos termos. Tempo, meu irmão chegará em 1 hora. Temos o em aqui como uma ligação entre os dois termos da minha oração.